nem frio nem morno, que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer. Porque se não tiver, não vai, não. Se você não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, você nega até Jesus, né? E Verdade. graças a Deus, porque a história de Estevão nos levanta a dizer para em tempo nenhum nós negar a esse Deus poderoso que cuida, ainda que a gente venha morrer apedrejado, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Por este devocional, Senhor. Pelo Senhor nos proporcionar essa oportunidade de estarmos aqui hoje lendo a Tua palavra, Pai. Pois tem muitos países, Pai querido, que os teus filhos querem, Pai querido, ler e não podem, porque não é permitido, Pai querido, ter a Bíblia, não é permitido ler, Pai querido, a Bíblia Sagrada, Pai querido, é proibido, né, Senhor? E o Senhor sabe a necessidade de cada um lá, naqueles lugares, Pai. E eu te peço também que o Senhor possa entrar em providência e cuidar de cada um dos teus, Pai querido, que estão nesses países, Pai querido, falando da tua palavra, mesmo sem estar com a Bíblia Sagrada nas mãos, Pai. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor nos ajuda, Pai querido, a estar estudando para que venha fixar na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e força para todos os dias continuar, Pai. Todos os dias que nós viemos estar aqui, Senhor, enquanto ainda nos houver vida, enquanto ainda o Senhor não voltou, Pai. Que o Senhor possa nos dar essa força de estar aqui estudando a Tua palavra, entendendo que o Senhor quer falar conosco. Toma cada um desse devocional em Tuas mãos. Vai livrando de todo mal, de toda seta maligna, meu Senhor, de toda enfermidade. Pai, vai jogando por terra, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor, das nossas vidas. E vai preenchendo, Pai querido, com aquilo que é de Ti, com aquilo que o Senhor quer que nós viemos fazer, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome. Então, faz a Tua vontade e o Teu querer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler a palavra de Deus, que está registrada em Atos, no capítulo 6, né? A escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procório, Nicanor, Simão, Parmenas e o Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes
obedecia à fé. Esteve diante do sinédrio. Esteve cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra Estevão, agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra ele, a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados ao sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que Tamires Dias falasse aí sobre esse capítulo, em nome de Jesus. Amém. Eu não estudei, né, esses dias esse capítulo, porém, né, na minha Bíblia aqui, quando eu estudo, deixo tudo marcadinho, né? Mas aqui fala, na minha Bíblia, a tradução é um pouco diferente, né? Fala sobre a instituição dos diáconos. Naquela época, né, como foi falado, estava havendo murmuração entre os gregos, aí na palavra da minha tia, ela fala até outra. Tá falando no início aí, tia, no verso primeiro, fala, houve uma murmuração. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração nos helenitas contra os hebreus. Isso aqui está gregos, né? Na minha palavra, contra os gregos, né? E os romanos. A minha também fala que é grego, né? Aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houveram uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Mas as Também vai mulheres falar aqui sobre. nunca foi desprezada no reino de Deus, viu? Tanto é que lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz assim: andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Jona, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, as mulheres sempre foi importante e sempre teve uma participação especial na igreja, né? A noiva de Cristo. Então, a gente não pode desprezar de forma nenhuma o papel da mulher na igreja, no corpo de Cristo, né? Então, meus amados, é interessante isso, a gente tem que frisar, né? Mas naquele tempo ali houve um reboliço, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável de que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas.
Então, houve um certo desentendimento ali sobre isso. Então, pediram para escolher irmãos entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Outra coisa interessante que eu achei aqui, dona Marinês, que ele fala, né? Convocamos que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo e de sabedoria, cheio. Então você vê que há quantidade de Espírito, há quantidade. E eu estava lendo isso aqui e me levou lá em Provérbios, capítulo 16, que fala. Vou até abrir aqui e ler para vocês. Provérbios, capítulo 16, versículo 2, fala assim: ó, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor pesa os espíritos. Então há um peso, né? Há um peso. A quantidade, quando fala que cheio do Espírito Santo, quer dizer, né? Olha, quanto mais cheio, né? Mais poder, mais, como é que eu posso dizer, mais dinamismo, né? Mais audácia, mais liberalidade. Tanto é, meus irmãos, que lembrando também a respeito de espíritos, se a gente for olhar lá, acho que em Marcos, capítulo, não me lembro agora, que fala do Gadareno, que tinha legiões de espíritos sobre eles, né? Legiões de demônios. Então, existe isso. E aqui em Provérbios, né, a sabedoria de Salomão fala: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, essa palavra é forte, hein? O Senhor pesa os espíritos. E estava pedindo, então, aqui, né, para escolher entre eles 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio, para que houvesse continuidade ali. Marinete já está, a Tamir já está de volta? Então, louvado seja Deus, né? Porque o Senhor sabe e conhece. Concernente que eles tinham os diáconos, né? Os diáconos lá, eles. O papel do diácono, às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente pensa não, o próprio, dentro das igrejas, pensa que ser diácono é ficar lá na frente, sentado à frente, esperando receber. Não, o papel do diácono é cuidar das viúvas, é cuidar dos enfermos, é cuidar daqueles que têm necessidade. O papel do diácono é sempre estar apóstolo a saber o que está acontecendo com as ovelhas, porque o cuidado das ovelhas, pastorear ovelhas, vem do pastor, né? Mas o pastor tem que estar no redil, no aprisco, para cuidar dessas ovelhas. E os diáconos é para auxiliar, principalmente que na fala aqui das viúvas, né? Porque são muito desprezadas, não é verdade? As viúvas Sim. hoje em dia. E Deus ele já deixa eles com o papel de estar auxiliando assim na igreja. Por isso que eles são separados, são consagrados para isso, né? Para esse papel. Então, glória a Deus, né? Até o dia de hoje, assim acontece, né? Até o dia de hoje, cada qual na sua função, né? Somente um querer fazer uma função de vários, mas fazer uma função, a sua função, aonde é você chamado, aonde você está, cada um tem a sua qualidade, e a de maior chama-se Espírito Santo. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus para podermos estar apóstolos à obra, né? Para servir. A Miriam falou no meu nome.
Desculpa, gente, mas aqui no comércio é preciso, né? Eu tá indo despachar e tenho que levantar, né? E eu estava até olhando aqui em um livro meu que fala, né, sobre o livro de Atos, algumas partes do livro de Atos, e nós sabemos, alguns sabem, outros não, que o início do livro de Atos foi criada a igreja primitiva, né? Nós sabemos que Jesus, ele determinou que Pedro iria levantar uma igreja, né? E aqui é a igreja primitiva. E aqui estava havendo essa briga porque umas viúvas estavam sendo cuidadas e outras não, que eram do povo, os gregos, né? E aqui eu estava olhando, fala dos helenitas, né? Porque, deixa eu ver, os gregos estava relacionada aos judeus helenistas, isto é, que havia imigrado, né? Os gregos tinham imigrado para outros países que, por conta disso, falava somente a língua grega, né? Esses judeus helenitas falavam só a língua grega. Por outro lado, o termo hebreu era uma referência dos judeus de Jerusalém, que só falavam mais, principalmente, a língua em aramaico, né? Então, nem todos entendiam o que os outros estavam falando. Então, estava havendo aqui essa briga, essa guerra, porque estavam desprezando aquelas viúvas. E os diáconos, né? Teve que haver essa separação, teve que pegar esses homens para poder organizar as coisas, porque estava um pouco desorganizado aqui, né? Nós vemos que tínhamos discípulos, depois os discípulos, aqueles 12, viraram apóstolos, né? E os demais, porque nós sabemos que Jesus teve muitos discípulos, mas esses 12 eram os principais. Então, eles viraram apóstolos, e desses discípulos já tiraram aqui esses 7 diáconos. Para quê? Para que eles só fizessem essa função. E o diácono, ele tem que fazer o quê? Servir. O diácono, ele é colocado para servir, para fazer a obra cuidando das pessoas. Hoje a gente não vê mais isso. Eu digo que a gente não vê por experiência própria, né? Eu sou diaconisa, mas não foi me imposto isso. Para eu cuidar das pessoas. Isso não é mais ensinado. Aí você pode perguntar, é culpa minha? Entre aspas, não, porque não foi me ensinado na igreja, sabe? Não foi me determinado na minha congregação. Então, por isso que a gente, né, a gente peca, a gente falha por falta desse conhecimento que é aqui, onde a gente está lendo, que é a palavra de Deus. A gente pecar em si não, porque como é que você peca uma coisa que você não sabe, né? Que você não tem conhecimento. Mas você está errando, você está deixando de fazer algo, né? Você está deixando de fazer. E hoje não tem mais isso. Você não sabe mais quem é o diácono. Muitas vezes os evangelistas, os intercessores estão cuidando mais do povo lá fora do que os próprios diáconos. Porque acha que só é para servir na igreja, para servir um copo de água, para colocar uma cadeira, para recepcionar as pessoas. Está se tornando em torno disso. Mas aqui estava havendo essa separação por conta disso, porque as viúvas e os órfãos, que eram os mais necessitados na época, né? Porque não tinha família. Eles estavam sendo colocados, postos para estar cuidando desse povo. E o que o seu Mário falou que é a coisa mais importante. Eles tinham que ter o Espírito Santo de Deus. Não poderia ser uma pessoa de qualquer maneira. Não. Uma pessoa qualquer, uma pessoa sem testemunho, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não aprende a palavra de Deus, não pode ser uma pessoa dessa. Tem que ser uma pessoa capacitada, de boa reputação, como fala aqui, né? Na minha Bíblia. Uma pessoa de boa reputação.
Então, eles escolheram ali a dedo. Hoje, Lô, a internet da Tamires, gostaria de completar ajudando ela aí nessas colocações, né? Que a própria palavra fala lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, né? Diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quando ele pede aqui, né, para escolher, em Atos capítulo 6, versículo 4, 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Porque é isso que a Tamires acabou de frisar aí. A pessoa tem que estar estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando, jejuando, buscando fazer o melhor, ensinando as pessoas. Tem que estar ali, ó, ligado na videira, constantemente, para poder ser um bom diácono, para poder agradar a Deus, para ser cheio do Espírito. Porque quando é que a pessoa é cheia do Espírito? Quando a pessoa atenta para as palavras de Deus, quando a pessoa se dedica à palavra de Deus. Então ela recebe, né? Deus derrama sobre ela unção, derrama sobre ela poder. O que é unção? Unção é o Espírito Santo. É uma dose extra do Espírito Santo sobre a pessoa. Então a pessoa está cheia da unção de Deus, está cheia do Espírito Santo. Né? E isso é muito gostoso. Eu estou falando aqui, Marineide, porque a Tamires não está aí, não está podendo falar, porque deve estar ocupada lá, né? Então eu estou Mas é para completando falar aqui. mesmo, estamos aqui para cada um estar falando. Se for falando só, Mas então seu Mário, fica sempre ele. seu Mário tá certo também. Quando eles viram isso daí, e eu trago hoje para o mundo de hoje, quando você vê a minha mãe mesmo, ela ficou viúva com 5 crianças. E ela não tinha nem uma direção do que fazer na época, porque meu pai não deixava a gente trabalhar, porque ele falava que a responsabilidade era do homem trabalhar e cuidar da mulher e dos filhos. Mas meu irmão mais velho já estava fazendo 18, então ele estava começando a ir trabalhar, mas não era suficiente para cuidar da casa e ele era muito novo. Então os diáconos da igreja dela, eles eram bem instruídos. Então quando uma mulher ficava viúva, eles iam lá para poder ver o que que tinha para fazer, para ajudar. Então eles foram lá e perguntaram para minha mãe o que que ela precisava, e ela falou que ela precisava de um emprego. Então eles ajudaram ela a arrumar um emprego, arrumaram um emprego para ela. Eu tinha 15 anos e ainda assim minha mãe não me deixou ir trabalhar, e eu só fui trabalhar com 18 mesmo, porque meu pai falava que eu ia casar com 16, porque era assim que eles faziam, né? Eles escolhiam e era assim. E eu falava, eu não quero casar assim, eu não quero casar com ninguém daquela igreja. Eu não queria, não, né? Mas
Deus sabe todas as coisas. Meu pai foi embora antes, eu casei bem mais velha, mas também minha mãe cuidou do mesmo jeito, não deixou eu sair, fazer o que eu queria. Igual ele, ela foi braço forte também, porque Deus sustentou e porque eles estavam ali dando uma assistência para ela também, sabe? Então foi muito bom, porque às vezes, igual passa, uma pessoa perde o marido, a mulher fica desorientada, porque por mais que eles falam, a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela move o homem. Mas dependendo, às vezes não é assim não, entendeu? Tem mulheres igual foi a minha mãe, que se torna uma pessoa que só faz as coisas com o esposo. Aí quando ele vai embora, ela perde o chão. E esses diáconos, quando ele falou para achar eles com sabedoria, com espírito, era para eles definir isso, porque também tem a carne, entendeu? Então, se essas pessoas não tivessem o Espírito Santo, em vez deles ajudar, eles iam piorar a vida dessa pessoa. Então, é por isso que eles foram sábios, falou, procura homens de Deus com Espírito Santo, porque também naquela época as mulheres quando ficavam sozinhas, elas tinham que ter um resgatador da família, e as que não tinham família ia ter que ter esse diácono para poder socorrer, para ajudar. E isso é até hoje, só que como a Tamires falou, hoje não sabe os diáconos qual é o papel deles, entendeu? De ajudar principalmente a viúva e os órfãos, porque você realmente fica perdido nessa hora. Eu falo porque eu também fiquei. Eu levei tempo para poder aceitar que meu pai tinha ido embora e a gente fazia as coisas tudo em volta dele, entendeu? Então, assim como na minha casa, ainda tem muitos que hoje vivem assim, que vivem em volta do pai. O pai faz tudo pela família. E o pai realmente faz, porque o pai, ele é o protetor da casa, ele é o provedor da casa. E o meu, principalmente, ele fazia questão de ser, entendeu? E não deixava a gente trabalhar. E ele muitos deles são presentes. Então, quando isso faz falta, precisa um apoio. E o diácono deveria ser esse apoio. E hoje você não vê mesmo isso mais. É verdade, é isso mesmo. Porque o verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas e dos órfãos, viu? E muita gente não sabe disso. O verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e da viúva. E interessante é que Deus, ele se levanta, né? Você quer ver Deus se levantar, Deus tomar uma posição, Deus é alguém prejudicar ou atentar contra uma viúva ou um órfão, ou contra qualquer pessoa que não tem um suporte, entendeu? Que não tem onde se agarrar. Deus, ele é taxativo nesse ponto. Não deixa passar em branco, não. Ai daquele que, que usufruir ou tomar alguma coisa, ou menosprezar, seja lá o que for, que venha prejudicar uma pessoa viúva ou órfã. Deus se levanta imediatamente. Deus é Deus nesse sentido. E aqui, continuando aqui, já que a E Tamires está de essa, volta, Tamires? Mário, o senhor está certo, é igual quando uma pessoa perde o marido, independente se foi por morte definitiva ou se perdeu como um divórcio, a pessoa, a mulher, quando ela fica com a criança, ela não tem como cobrir a diferença do pai. A Quando ela falta do tem pai. a falta do pai, ela tem que prover, e quando ela vai prover, ela deixa faltar a parte dela. É porque se ela não prover,
eles não vão ter o teto, que seria o papel do pai. Por isso Exato. que eles foram tão cuidadosos em falar isso daí, que elas precisavam de ter que trabalhar e quem iria cuidar das crianças se elas saíssem para trabalhar? Porque o papel dela era ficar e cuidar das crianças naquela época. A mulher cuidava do lar só. Então, alguém tinha que prover. Então, esses diáconos iam lá para prover a necessidade delas, ajudar. Por causa que naquela época, o que eu falo, o resgatador, era isso, é ter o provedor lá para essa viúva e os filhos, enquanto ela pudesse andar por ela própria. Mas hoje é a mesma coisa. Quantas mulheres ficam perdidas, os filhos ficam depois com tantas dificuldades, porque a mãe tem que sair para prover e os filhos ficam sem o devido cuidado, porque outra pessoa cuidando nunca vai ser o mesmo que uma mãe cuidando. Então, quando eles fizeram isso daí, estavam fazendo a coisa certa. Aleluia. Glória a Deus. Tamires, quer prosseguir, Tamires? Marineide? E aqui também, né, diz que a gente não pode ignorar, né, a situação social dos menos favorecidos. Hoje em dia é difícil a gente cuidar dessas pessoas, porque hoje em dia, antigamente, as viúvas elas não casavam mais. E hoje não, tá viúvo, tá livre. A pessoa vai lá, casa de novo, então aquele que casou de novo que vai ser o provedor dela, né? E hoje as mulheres estão mais também, né? Empoderadas, vai lá, trabalha, corre atrás do seu sustento, bota as pessoas para cuidar, mas a gente tem que observar, não é a gente saber da vida das pessoas, mas a gente tem que observar quem é que necessita, porque quando a gente vê que alguém está necessitando e a gente não ajuda, nós estamos pecando, né? Nós estamos em pecado, É aquela independente, palavra, né? independente da pessoa que seja, sabe? Pode ser uma família, porque muitas vezes o trabalho está escasso, né? Porque assim, é difícil. O que eu digo que é difícil é assim, porque às vezes a gente olha muito com os olhos. E a gente sabe que tem pessoas hoje, principalmente hoje em dia, que são preguiçosas. Então, no caso, eu trabalho tanto, né? Cada um tem seu tipo de trabalho. Para mim, é bastante trabalho, né? Trabalho muito, me esforço, tenho minha filha, eu que cuido, eu que faço tudo, tenho minha família. E aí eu vou pegar e ajudar uma pessoa que não quer trabalhar, quer ficar deitado o dia todo. Complicado, né? E às vezes eu digo em Valença, eu digo assim, ó, aqui em Valença eu não gostava daqui. Mas eu me acostumei, sabe, a morar aqui, porque eu sempre morei em cidade maior, mas eu gosto daqui. E eu sempre digo assim, eu sempre disse, né? E digo, né? Desculpa até a expressão da palavra. Mas aqui, se você pegar bosta seca e dizer que é remédio, o povo compra. É. Sim, mas O é. povo compra. Minha tia sabe, minha tia morou aqui um tempo. E sabe, tudo que você botar para vender, você vende. Então, só Sim. não trabalha dentro dessa cidade quem não quer. Quem é É. preguiçoso, quem quer viver do governo, entendeu? Sim. Então, nós acabamos selecionando essas pessoas. Porque eu não vou tirar da boca da minha filha. Se eu ajudar, eu vou tirar da boca dela para dar uma pessoa que quer ficar acomodada o dia todo em cima do sofá. É Aí verdade. quem é que vai passar necessidade? Sou eu. É você. Quem é que vai passar em Verdade. falta? A minha filha. Então, por conta dessas coisas, a gente acaba não ajudando.
Mas aí Eu eu entendo. me pergunto, né? A gente está errando, está pecando nesse termo? Eu creio que não. Porque a gente tem que saber realmente se a pessoa está necessitando. Como é que eu vou pegar uma carga de alguém que não quer ser ajudado? Porque hoje em dia eu posso chegar para a pessoa e posso falar, né? Ah, eu vou ajudar você em um trabalho. E aí você arruma um trabalho e a pessoa não quer. Está Mas Deus falhando um está pouco aqui, observando, né? viu, Então, Tamires? Deus está é, observando e Ele sabe. Ele sabe. isso. Eu acho, Nós, eu acho, Chamires, que quando você fala de ajudar a viúva, nesse caso, não seria todo mundo. É igual eu citei o caso da minha mãe. Quando você E perde o seu provedor, às vezes você fica sem direção. E aí, se tem esse diácono, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai lá e traz uma direção para ela. É igual você falou também, não é todo mundo que vai querer uma direção. Mas aquele que quer, ele vai receber de bom coração, entendeu? Igual minha mãe recebeu, foi orientada e ela conseguiu cuidar da família dela, mas e ela estava perdida? Ela estava. Ela estava. E aí eles ajudaram ela, eles colocaram ela na direção, entendeu? Porque às vezes a dor é tão grande quando você tem uma perca dessa que você não tem a direção. E eu digo isso, o mesmo fato, quando você também ganha um divórcio que você não espera por ele, que eu falo do meu próprio caso, entendeu? Quando eu também ganhei o meu divórcio, também fiquei sem direção, aí achando que eu nunca mais conseguiria cuidar da minha família. Então, se eu tivesse tido esse apoio, uma pessoa com o Espírito Santo, e me guiasse e falasse: Ó, Ruth, por aqui você vai ser mais feliz. Naquela hora você está esperando isso, ouvir uma palavra boa de Deus. É lógico que não é todo mundo. Não é todo mundo que quer, entendeu? Porque, igual você falou, aqui ainda é diferente daí. Aqui ainda, se você não trabalhar, você não come. Se você é uma pessoa que pensa que vai depender do governo aqui, não vai ser assim, entendeu? Porque primeiro também tem que você tem que ser legal para que o governo te ajude, entendeu? Então aqui é um pouquinho diferente. Então, se você tem essa pessoa da igreja que vai te dar um apoio, que te mostra um caminho, que te ajuda a arrumar um emprego, que na hora a sua cabeça está cheia de muitas coisas. E se você tem alguém para te ajudar a aliviar aquilo ali e dar uma direção, é totalmente diferente. E tudo que é feito com amor é bem recebido, entendeu? Às vezes, até para você levar uma ajuda, você tem que saber como levar essa ajuda para você atingir o coração daquela pessoa e conseguir passar o que você quer. E a ajuda nem sempre é igual você falou, tirar da boca da sua filha. Não, às vezes a ajuda é um abraço, porque teve dias que eu estava tão ruim que um abraço teria feito diferença na minha vida, teria me dado uma nova esperança, entendeu? Então, essa ajuda do Giacomo não é só financeira, não é só, como é que fala? Comida, sabe? Não é só isso. Essa ajuda é você ver a necessidade daquela pessoa que ficou sozinha, sem um provedor, sem aquela pessoa que era o forte da casa, que cuida da família. Porque quando você tira essa pessoa, você destrói uma família. Eu tô falando do que eu já vivi na casa da minha mãe e na minha, entendeu? verdade. tá certo, Verdade. Tamires. E assim, como sua mãe tinha 5 filhos, né? 5 filhos ela tinha essa opção, né, dela ter que cuidar das crianças, mesmo da alimentação e tudo mais. Então, ela poderia, sim, né, ter ficado em casa. Mas tem, no caso, né, vocês entenderam no termo que eu falei de algumas pessoas, né? Tem pessoas e tem pessoas, né? Nesse termo.
Eu mesmo, assim, quando eu me separei, né? Porque eu não casei com o pai da minha filha. Mas quando eu me separei dele, só era eu e minha mãe, de mulher aqui, né? Então, assim, eu trabalhava, cuidava da minha filha. Eu não precisava nem de fins financeiros, né? Porque eu corria atrás. Mas eu precisei muito, teve uma época que eu precisei de homens aqui, trabalho braçal. Eu precisava na minha casa, né? Que eu bati minha laje, né? Bati a laje aqui, chovia, molhava tudo aqui dentro de casa. E um dia, né? Eu não tenho isso no meu coração porque eu não vou criar, né, rancor de ninguém. Misericórdia, cada um faz de acordo com o que quer. Mas eu bati no massa aqui, irmãos. Eu bati no massa, né? Minha tia sabe que eu sou desembolada. Eu bati no massa aqui para bater minha laje e eu vi irmãos, homens da minha congregação ir para o outro lado da rua para não passar na frente da minha casa para não ajudar. Entendeu? Então, será que não era para eles me ajudar? Eu era solteira. Eu era nova convertida, eu tinha uma filha. Então, naqueles momentos eu precisava de uma ajuda. E outras pessoas vieram até de outros bairros, colegas, né, meus, meninos que minha mãe sempre ajudou ali na barraca dela de frutas e tudo mais. Então, essas pessoas que não eram da igreja ajudou mais a gente, né? Não era financeiramente, era apenas um dia, era apenas uma hora que eles, né? Obreiros, até obreiros da igreja, poderia tirar e dizer, não, vamos lá ajudar a irmã. A irmã, ela está suspendendo a casa dela, ela não tem marido, ela tem uma filha, porque hoje trabalho de pedreiro é caro. Antigamente também era caro. Ou você compra o material, ou você paga o pedreiro. Então, eu pagava o pedreiro e eu era ajudante. Então, tinha que bater massa, eu ficava até doente, Isso. porque eu não posso mexer com essas coisas. Deixa Então, eu... É isso que... Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu não vou falar mais agora não, tá? Que eu vou entrar numa casa que eu não posso falar. Então, eu queria dar bom dia para vocês, falar para vocês estarem orando e também dizer, é isso mesmo, tá? Tamires, isso que você falou. É isso que a gente, quando fica só, precisa. E se tivéssemos esses diáconos olhando para o que a Bíblia pede para nós olhar, e quando fala isso, não é só os homens, mas às vezes tem coisas que uma mulher não tem como fazer, tem que ser um homem. E se ele Sim. desse uma horinha do momento, da vida dele para ajudar uma dessa, ele não sabe o quanto ele estaria plantando no céu, né? Mas é isso, perfeito. estou entrando aqui, tá? Eu vou continuar ouvindo vocês bem baixinho, mas não vou poder falar mais. Então, tenham um bom dia. Bom dia, Deus Bom dia. abençoe. Deus te abençoe, viu? Então, Tamires, a gente precisa continuar aqui, né? Que fala de É, Estevão, o primeiro mártir, que era cheio do poder, fazia prodígios e milagres, sinais entre o povo. E, e houve ciúmes ali entre eles, sabia? Teve uma dissensão ali. Que aqui fala que levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, né? Porque Estevão era cheio do Espírito, entendeu? E falava e fazia milagres e prodígios. Então houve ali um certo ciúme, né? E a sabedoria de Estevão e a unção que estava sobre ele era tão grande que houve uma certa... Ali o pessoal da sinagoga ali não aceitou de jeito nenhum. Levantaram um suborno contra ele. E falaram mentiras, sabe? Isso ficou muito ruim para ali. Você pode ver aqui então falaram assim, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele, e arrebataram-lhe e o levaram ao conselho.
e apresentaram falsas testemunhas que lhe diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, Estevão era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da unção, que quando eles levantaram esse falso testemunho contra Estevão, Estevão brilhou. Estevão brilhou como Moisés brilhou quando desceu do monte. Eles viram, a própria Bíblia aqui nos relata isso. O rosto dele brilhou como se fosse o rosto de um anjo. E mesmo assim, eles levantaram falso testemunho contra Estevão. E a gente sabe aqui, nós vamos ler amanhã, né, o que aconteceu com Estevão. Isso aconteceu no passado. E acontece, muitas vezes, nos dias de hoje, aí, em certos países muçulmanos, contra os missionários. Muitos missionários é queimado vivo, sabia? Na África, nos países muçulmanos, eles não aceitam de jeito nenhum que pregue o evangelho. Por isso que esse mundo está desse jeito, amado. Nossa, é terrível, sabe? E nós precisamos estar sempre em oração, interceder por esses homens que vai na frente, levando a palavra de Deus. Porque o ser humano é mau. O ser humano é mau. Enquanto ele não conhece a Deus, enquanto ele não tem conhecimento da verdade, enquanto ele não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, ele continua sendo mau. Ele continua querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. E isso é contrário Amém. às leis de Deus no atual momento em que vivemos. O tempo está se Amém. passando. Dona Marinete quer falar Amém. alguma coisa, Dona Marinete? Amém. Deixa eu falar aqui. Hoje eu não estou bacana. E sempre é assim mesmo, né? É os espinhos da carne que acabam com a vida da gente na terra. Mas, se você olhando aqui, você vê que o ciúme, a inveja, né? Que o povo tinha. Estevão era um homem cheio, né? Amanhã o senhor vai falar sobre isso. O Estevão era cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E, claro, é evidente, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, vem as pedras, porque o inimigo ele não manda atacar quem está lá frio, gelado, não, né? Ou frio, ou morno, ou gelado, ou frio, e assim vai. Por isso que a palavra de Deus relata, né? Que a gente não deve ser nem frio, nem morno, que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer. Porque se não tiver, não vai, não. Se você não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, você nega até Jesus, né? E Verdade. graças a Deus, porque a história de Estevão nos levanta a dizer para em tempo nenhum nós negar a esse Deus poderoso que cuida, ainda que a gente venha morrer apedrejado, né? E a palavra aqui em Atos 6 relata no versículo 5, e todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. E que nos dias de hoje nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus brilhar em nossa vida, para quando nós chegarmos, né, a unção do Espírito Santo de Deus venha contagiar. Hoje está complicado, muito difícil de vermos isso, por causa da concupiscência da carne, que nos afasta de Deus, e o Espírito Santo de Deus não pode agir e nem ficar em templo sujo, né? E que a gente venha resplandecer assim.
com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para tentarmos vencer e verdadeiramente dizer: aquela ali é cheia do Espírito Santo de Deus, aquela ali transmite unção, porque o que nós devemos ter hoje é a unção do Espírito Santo de Deus, porque os dias são maus. Uma vez o pastor estava contando que a irmã ela dava tão mau testemunho na vizinhança que ela tinha vergonha até de convidar um vizinho para ir na igreja, porque ela não dava exemplo, não tinha unção do Espírito Santo. Então, aonde a gente estiver, brilhar no meio do nosso viver, brilhar e também fazer o que apraz. Nós não vamos colocar chapéu além do que a gente possa alcançar, porque Deus não dá peso a ninguém, para que a gente não possa suportar, carregar, né? E que venhamos ter um espírito de, é, de amor, de caridade, né? Para que a gente venha servir o nosso próximo. Até Miris Dias ela falou uma coisa muito forte. Ela trabalhou ali como ajudante das mãos. Não vou puxar brasa para a sardinha da Tamires, porque a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas essa menina é uma menina guerreira, que Deus chamou. E Ele sabe o que Ele pode dar para ela suportar. E o que ela tem é do Senhor, o que vem é do Senhor. E nós possamos sermos exemplos, né? Exemplo e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Nessa manhã, peço perdão os irmãos, porque eu estou com essa constipação de alergia, enfim, eu acho que deve ser esse resfriado bravo que está vindo por aí de novo, mas eu estou dizendo para ele, fica lá fora, em nome de Jesus. Não vem ameaçar lá, não, que até fumanha eu estou querendo ficar. Mas está repreendido em nome de Jesus. Vamos aprender a repreender o mal das nossas vidas, né? Eu fui saindo ontem à noite para ir ao colégio, e o telefone tinha soado, né, para o meu filho, e levar uma pessoa na UPA. E eu cheguei e voltei, falei, em nome de Jesus, ore, Felipe, ore, profetiza a bênção, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Porque, olha, irmãos, mesmo que a pessoa não está ali no caminho do Senhor, mas o Senhor está vendo por causa da tua oração, porque da tua perseverança, né? Então, quando a gente ora e abençoa a nossa família, os nossos filhos, aí a gente consegue vencer. Então, vamos livre. Coração limpo, fora de maldade e sem ressentimento ruim. Que a paz do Senhor Jesus recaia sobre cada um de nós. Amanhã vamos estar voltando no capítulo de Atos 7, com o irmão Mário, né? E que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração no término desse trabalho, desta manhã. Com licença. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, bendito é teu nome. Obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor amado, que foi falado, que foi ensinado. E eu sei, meu Deus, que é o teu poder, que é a tua unção. Se é o teu poder, se é a tua unção, Senhor, não podemos nada. Mas te pedimos e agradecemos por essa manhã maravilhosa. Em nome de Jesus, profetizando a bênção lá na vida do Fábio, essa viagem dele. Então, eu já sei que tu já preparou tudo para ele. Em nome do James, também, Senhor, que tu venha, Senhor amado, abençoar o James. E também o nome do Caio, que tu venha abençoar ele. Em nome de Jesus. Da Ruth, sonda ela, meu Deus. Ela ali dentro daquele lar que ela está no serviço agora, que já está. Toma ela nas tuas mãos, protege. Limpa, Senhor amado, todas as veias, toda gordura que tiver assolando ali os rins dela, que tu venha, Senhor amado, o fígado, me perdoa, os rins, o fígado, enfim, todos os membros do corpo da Ruth, seja sarado, seja limpo, em nome de Jesus, profetizamos a bênção, Pai. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar.
Nós temos, Senhor amado, que receber e tomar posse da vitória da nossa irmã. Nós recebemos a vitória em nome de Jesus. Senhor, que tu venha repreender todo mal, gripe, resfriado, o que for, alergia, enfim, Senhor, que tu venha repreender todo mal nesta manhã das nossas vidas. Abençoa mais e mais a vida da Tamires, dando sabedoria a ela mais e mais. Em nome de Jesus, ó Pai, eu sei que tu já preparou tudo para nós. Em nome de Jesus, irmão Mário, aí, meu Deus, do seu sítio, que tu venha contemplar ele, Senhor amado, e dar vitória para ele mais e mais. Sabedoria divina. Bendigo o teu nome nesta manhã, já profetizando a bênção, em nome de Jesus. E assim seja, assim se faça, e assim será, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.